Riders on the storm. Riders on the storm. Olá pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai começar a trabalhar com alguns assuntos que são tópicos da ementa da disciplina de Química Geral do Profis, tá? E a gente vai falar basicamente nessa semana e ao longo desse um mês de aula de estrutura da matéria. A gente vai falar do que as coisas, vai tentar entender como as coisas são feitas, qual é a composição de cada um dos materiais. Tá? E por que é importante a gente pensar nisso? Bom, entender a composição dos materiais permite que a gente entenda as suas propriedades. Okay? Então, permite que a gente saiba utilizar os materiais da maneira adequada, das maneiras adequadas, e permite também que a gente consiga transformar esses materiais de acordo com objetivos ou com interesses que a gente tenha, sejam eles benéficos, sejam eles maléficos. Mas a ideia é a gente entender a composição dos materiais para compreender as propriedades desses materiais. Então a gente tem diversos exemplos no nosso dia a dia de materiais compostos pelos mesmos elementos químicos, mas com propriedades totalmente diferentes. Se você pegar, por exemplo, exemplos cotidianos da nossa casa, né? Papel toalha, por exemplo, ele é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os átomos estão arranjados de uma certa maneira, formando moléculas e que geram determinadas propriedades para esse material. Agora, se a gente pegar qualquer tipo de plástico ou vários dos tipos de plásticos, a gente tem também na composição carbono, hidrogênio, oxigênio, eventualmente só carbono e hidrogênio, eventualmente outros átomos além de carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas as propriedades são bastante distintas. Então, por que isso acontece? Como que esses átomos se rearranjam? Ou como que esses átomos se ligam? E por que esse tipo de ligação, ou esse tipo de composição, gera propriedades diferentes? Só que para entender isso, a gente vai se basear em um problema, que vai ser o problema que a gente vai trabalhar ao longo do mês inteiro. Né? E esse problema tem a ver com a produção de energia solar. Ok? Por que a gente vai pegar este problema específico? Bom, a gente poderia trabalhar com várias situações, com vários problemas, com a composição e propriedades de diversos materiais, mas a gente vai pegar esse problema específico porque é um problema atual da ciência, é um problema atual da sociedade. A produção de energia ainda é um dos entraves da nossa sociedade. A gente tem uma matriz totalmente focada, ou grande parte dessa matriz focada na queima de combustíveis fósseis, e a gente tem diferentes recursos energéticos chamados renováveis. Então a gente vai trabalhar com a ideia de produção de energia solar para tentar entender como a gente pode produzir energia solar e a partir dessa produção entender os materiais ou as propriedades desses materiais. Outro ponto importante de trabalhar com a produção de energia solar é que no desenvolvimento da ciência, no entendimento da ciência a respeito da composição da matéria, nós precisamos, há muito tempo atrás, entender como a energia solar, como a radiação interage com a matéria. A partir do entendimento de como a radiação interagia com a matéria, nós podemos compreender melhor do que a matéria é feita. E a partir da compreensão dessa matéria, a gente pode então utilizar esses conhecimentos e voltar para utilizar a radiação solar para produzir energia. Então é um processo meio cíclico, né? A gente entende a partir de um fenômeno que é a interação da energia com a matéria, a gente consegue entender melhor como essa matéria é feita e a partir do entendimento dessa matéria, produzir novas substâncias ou novos entendimentos e a partir daí gerar produtos que sejam de interesse para a nossa sobrevivência como seres humanos e para a sobrevivência do planeta como um todo. Então, o nosso problema nesse mês de aula vai ser entender como se produz energia solar e quais são os materiais mais adequados para a produção de energia solar. Então vamos lá. Como eu falei, a gente vai trabalhar um pouquinho com a estrutura da matéria e para isso a gente precisa trabalhar com a história dos modelos atômicos. Mas antes, né, como a gente vai trabalhar com uma problemática que é a produção de energia solar, né, e esse problema vai ser o alvo que a gente vai ser o objetivo de estudo que a gente vai ter que desenvolver ao longo desse mês de aula, nada mais interessante do que a gente começar entendendo um pouquinho do contexto no qual nós estamos em termos energéticos. Então, se a gente pensar
se nós pensarmos a respeito da energia no Brasil e no mundo, então a gente tem o que a gente chama de matriz energética, né? Matriz energética é um conjunto de estratégias que um país utiliza para a produção de energia. Ou um país, ou um continente, ou uma região do mundo, ou, no caso aqui, né, o mundo em si como um todo. Então, se nós olharmos, a gente tem dois tipos de estratégias de produção de energia. A estratégia renovável, né? Ou seja, utilizamos fontes renováveis de energia, e a gente já vai discutir o que são as fontes renováveis, e a estratégia que utiliza fontes não renováveis. Então, fontes renováveis são aquelas que eu consigo produzir a energia sem desgastar tanto o ambiente. Ou seja, eu consigo renovar essa energia. Eu produzo a partir de uma matriz e essa matriz ela é renovável. Eu consigo fazer essa matriz de novo, produzir essa matriz de novo e produzir mais energia a partir dela. Ok? Fontes não renováveis são aquelas que são finitas. Então eu produzo energia a partir dessa fonte e ela deixa de existir. Como consequência, quando essa fonte primária deixar de existir por completo, eu não consigo mais produzir energia. Um exemplo claro de matriz de fonte de energia não renovável é o petróleo. O petróleo demora muitos e muitos anos para se formar. Então, uma vez que o petróleo acabar, a gente não terá tempo hábil para ele se formar novamente e eu produzir energia a partir dele novamente. Por quê? Ele demora muito tempo para se formar. Um exemplo de fonte renovável de energia são as hidrelétricas, né? A água ela não é consumida no processo de produção de energia numa usina hidrelétrica. Ela está constantemente no ambiente. Então ela passa por turbinas e eu posso fazer com que ela passe de novo e passe de novo. A água não deixa de existir, apesar de outros impactos que isso pode gerar. Se você olhar no Brasil e no mundo, né, olhando esses dois gráficos que estão na tela, você percebe que o Brasil ele tem uma grande contribuição de fontes renováveis, né? Então, é um dado um pouco antigo, de 2006, mas esse dado não se altera tanto para os dias atuais. Mas o Brasil ele tem 44,7%, ou seja, quase metade da sua energia de fonte renovável. Comparado com o restante do mundo, que só tem 13,3%, o Brasil, querendo ou não, é um exemplo de produção de energia a partir de energia renovável. Entretanto, se você olha esse gráfico aqui, ó, você não encontra, por exemplo, a energia solar, né? Em nenhum dos dois. Por quê? Ela não é produzida? Não, não é porque ela não é produzida, é porque ela é produzida em pequena escala. Tão pouco que não aparece nesses gráficos em termos de porcentagem, ok? Só que a energia solar é uma energia renovável, é uma fonte que você tem a radiação solar produzindo energia. E a radiação solar, até onde nós sabemos, ela não irá acabar tão cedo ou ela é uma fonte renovável de energia. Então aqui a gente tem mais um outro gráfico que indica agora um comparativo do Brasil com países da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e com o restante do mundo, né? E aí você tem fontes renováveis, hidrelétrica, bagaço de cana, eólica, solar, entre outras fontes renováveis. Percebam aqui, ó, a energia solar 0,003%, ou seja, um valor muito ínfimo para uma fonte que está disponível no nosso ambiente. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo e como a gente pode aprimorar esse processo de produção de energia a partir da energia solar, de energia elétrica a partir da energia solar. Aqui mais um comparativo, agora entre países, né? E, bom, o Brasil é um país de proporções continentais, né? E a gente é um país que recebe muita energia solar, principalmente no lado norte e nordeste do nosso país. E mesmo assim, a gente gera menos energia solar do que a Guiana Francesa. Okay? Então é um desperdício de energia e a gente tem que entender. Será que é possível produzir mais energia solar? O que a gente pode fazer? Quais são os materiais que são utilizados e por que há ainda esse impasse? Claro que essa questão passa por várias questões políticas e sociais, né, que talvez a gente discuta, mas não é o alvo. O nosso alvo aqui é pensar em termos de materiais. Só para ter uma ideia, né, um comparativo com o mix energético da Alemanha. Então a Alemanha é um país também que tem uma expressiva parcela da sua energia produzida a partir de energia solar,
Então 34 a partir de energias renováveis, então 34%, né? E energia fotovoltaica, aqui ela tem 7% de produção da energia fotovoltaica. Enfim, é um valor mais alto do que o valor que a gente tem aqui no Brasil ou que a gente tem no resto do mundo. A China, recentemente, né, assumiu a liderança na produção de energia solar. Então, a China é um dos países que produz mais energia e consome mais energia pelo tamanho da população e pelo status da China de ser um país que tem muitas indústrias e produz materiais para o mundo inteiro, né? Então, em tempos recentes, ela acabou assumindo a liderança na produção de energia solar ali no ano de 2016. Percebam aqui, ó, a unidade de medida de gigawatt, é uma unidade de medida de energia, tá ok? Bom, então, para a gente trabalhar nesse primeiro mês, a gente vai precisar entender alguns aspectos. O primeiro deles é como que funciona, como que é produzida a energia solar. Bom, eu sei que eu tenho o Sol, eu sei que eu tenho as placas solares, e eu sei que de alguma maneira a interação da energia, da radiação do Sol com as placas solares, produz energia elétrica. Nós precisaremos entender esse processo, tá? Então, como que a energia solar interage com os materiais que estão presentes nas placas solares e esses materiais convertem essa energia que é radiação em energia elétrica para o funcionamento dos nossos aparelhos. E qual que é a relação dessa energia produzida com a energia que vem da rede? Não sei se vocês sabem, mas quando você tem produção de energia própria, como a energia solar, se você produz mais do que você gasta, você pode destinar esse excedente produzido para a rede. Ou seja, você pode vender aquilo que você produziu a mais para a companhia de abastecimento de energia elétrica. Okay? Existem algumas regras para isso. Essas regras não são tão favoráveis ao consumidor, aquele que produz na sua própria casa, mas existem essas regras. Então, nosso principal foco durante esse mês de aula vai ser entender do que são feitos esses materiais e como esses materiais funcionam na produção de energia elétrica. Quais são as propriedades específicas que eles têm para a produção de energia elétrica, tá? A partir da radiação solar. Aqui está um exemplozinho de placas solares, né? Uma foto real, né? E aqui uma ampliação, né? Que mostra a interação da radiação, de maneira bem simplificada, com os materiais existentes ali na placa solar. Vocês já podem olhar alguns pontos que vão aparecer nas suas pesquisas, né? Aqui a gente tem silício tipo N, silício tipo P. O que significa isso? Né? Eu te digo que tem uma relação com semicondutores. Então, o que significa um silício semicondutor tipo N e um silício semicondutor tipo P? São estruturas que a gente vai estudar ao longo desse mês. Íons positivos e íons negativos. O que isso significa? Elétrons e buracos. O que isso significa? Aqui eu deixo um link para vocês, que vai estar também nos comentários, de uma explicação bem detalhada de como funcionam os painéis solares. Esse link está em inglês, mas existe tradução no próprio site. A tradução não fica perfeita, mas é compreensível. Mas você pode buscar em diferentes outros sites, né, o funcionamento dos painéis solares e você vai achar informações detalhadas. Bom, e aí? Por que nós não produzimos mais energia solar se nós temos materiais disponíveis e se nós temos a radiação solar disponível, né? Quais seriam os melhores materiais para a produção de energia solar e por quê? Então, nosso projeto para esse próximo mês: buscar materiais que possam ser utilizados na produção de painéis solares, de placas solares, e justificar, com base nas propriedades químicas e físicas desses materiais, o porquê que eles são mais adequados e menos adequados. Eu gostaria muito que vocês me propusessem um material diferente do que tem no mercado. Que você chegasse e falasse, dá para fazer painel solar a partir do material X. Né? Quem sabe nós não descobrimos um novo material, nós não entendemos um novo material e conseguimos auxiliar no processo de produção de energia solar no Brasil e no mundo. Tá? Então, para esse projeto, eu já deixo uma primeira busca e uma primeira pesquisa para vocês fazerem, né? Então, no tempo que vocês estiverem vagos, que vocês estiverem vago aí durante esse período, né? Que você pesquise
como é que funciona e quais são os materiais atualmente utilizados nos painéis solares. Quando você fizer essa pesquisa, você provavelmente vai se deparar com termos que você não conhece ou nunca viu. Então anote esses termos e traga para as aulas, para a gente discutir. Então anote os principais termos e aqueles que você eventualmente não entendeu, aquela explicação que você não entendeu direito. E procure entender, principalmente, como que a luz se converte, qual é a interação que existe entre a radiação solar, entre a luz solar e o material, e como que a luz acaba sendo convertida em eletricidade ou em energia elétrica. Se a gente começar por esses aspectos, a gente começa a entender melhor o que a gente vai precisar para compreender quais são os melhores materiais, o porquê que ainda nós não produzimos tanta energia solar quanto poderíamos produzir em termos de propriedades físicas e químicas dos materiais, para além de toda a questão social e política que existe por trás disso. Ok? Bom, então feita essa primeira explanação, essa primeira introdução, nos próximos vídeos a gente vai estudar basicamente a estrutura da matéria, tá? Por que a gente vai estudar a estrutura da matéria? Bom, o problema nosso é entender como é que funciona um painel solar. Para entender como é que funciona um painel solar, eu preciso saber do que ele é produzido, né? Vocês já devem ter ouvido falar que todas as substâncias e estruturas que existem no nosso dia a dia são feitos de átomos. Ok, mas os átomos estão como no ambiente? Eles estão livres, eles estão soltos? Eles interagem de alguma maneira uns com os outros? Bom, sim, eles interagem. Então, para a gente entender como os átomos interagem, a gente precisa saber do que eles são feitos. Sabendo do que eles são feitos, a gente consegue saber como que cada átomo se conecta um com o outro. E aí a gente vai descobrir que a conexão entre os átomos geram estruturas maiores, chamadas moléculas, macromoléculas, ou estruturas cristalinas, ou estruturas de modo geral. Essas estruturas também interagem umas com as outras. E todas essas interações, ligações e as próprias partículas que compõem os átomos são importantes porque interagem diretamente com a radiação que vem do Sol. Então, nosso projeto é entender qual é a composição dos átomos, né, do que eles são feitos, para então entender como eles se conectam entre si, quais são as ligações possíveis entre si. Ao ligarem-se, eles formam moléculas, né, ou outras estruturas, que são maiores do que os átomos individuais. Se a gente souber como essas estruturas são formadas, a gente pode entender como elas interagem umas com as outras. E a partir disso, entender como a radiação pode, a partir da energia contida, transformar-se em energia elétrica.